Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma rápida análise desse headphone aqui, o Arcano SHP20. Bom, como sempre vamos começando com a caixa. Vocês estão vendo aqui na frente que tem a foto do headphone, o modelo Arcano SHP20, porém é a mesma caixa usada no Arcano SHP30. Ele vai vir marcado aqui do lado, ó, tá marcado uma bolinha vermelha aqui SHP20, então não precisa ficar assustado quanto a isso. Bom, aqui na frente tem algumas especificações, tá tudo em inglês porque esse headphone aqui ele é importado, é comercializado aqui dentro do Brasil por empresas brasileiras, porém ele não é fabricado aqui, por isso que ele é todo em outro idioma. Aqui tá falando algumas especificações. O tamanho do driver dele é 50 mm, é um tamanho bem legal para um headphone nessa faixa de preço. Tá falando aqui algumas informações de sensibilidade, de frequência. O fio dele tem 3 metros de comprimento. Tá falando aqui que ele tem uma acústica semi-aberta. Isso aqui é muito interessante para quem vai jogar. Falando também que ele tem um plug de 3.5 mm, que é o famoso P2. Porém, ele tem um adaptadorzinho que você consegue transformar esse plug em P10. Como ele é um headphone voltado para estúdio, muitas das vezes a pessoa que comprar pensando nesse uso tem uma mesa de som, por exemplo. E nessas mesas, o mais comum é que tenha a entrada P10, que é aquela mais espessa. Que no caso, ó, essa entradinha aqui, ó, você vem aqui no cabo dele, normal P2, e rosqueia aqui. Você consegue encaixar em entradas P10. Bom, vamos voltar aqui para o headphone. Vocês podem estar notando aí, para quem conhece alguns headphones aí já no mercado, ele tem exatamente o mesmo visual que um Arcano, por exemplo, o SHP30, entre vários outros de outras marcas, que no caso a fabricante é a mesma, porém a marca compra o headphone e coloca o nome dela, né? Mesmo assim, eu achei um headphone bem bonito, vários detalhes aqui em vermelho, a logo da Arcano aqui em cima. O arco dele tem uma abertura bem legal para quem tem uma cabeça um pouco mais avantajada, que nem eu, e usa óculos. Porém, quando eu coloco, vocês vão ver aí que ele fica bem no limite, né? Aqui. Se minha cabeça fosse um pouquinho maior, não ia caber. Bom, enfim, aqui do lado, vocês estão vendo uns furinhos. Como está escrito na caixa, ele é um headphone semi-aberto, que eu acho muito legal para não abafar tanto o som aqui dentro da concha. Para mim é um ponto muito positivo. Nem o SHP300 tem essa característica, mesmo custando aí mais do que o dobro desse headphone aqui. E vocês estão vendo aqui que o ajuste dele é automático, você não precisa ficar tirando o headphone e testando para ver se está confortável, só você colocar na cabeça que ele ajusta automaticamente. O fio dele, como estava descrito na caixa também, tem 3 metros de comprimento, é bastante fio. Às vezes, né, a pessoa que tem um estúdio não tem os equipamentos tão perto um do outro, né? Isso facilita bastante. O conector é banhado a ouro. Essas espumas aqui são de couro, se não me engano é courino que fala, né? Um couro sintético, até que é bem confortável, porém se estiver muito quente você começa a suar e começa a incomodar um pouco. Bom, por ele ser um headphone, vocês podem notar aí que ele não possui nenhum microfone. Então, diferentemente dos headsets, que já possui microfone. Você vai precisar de um microfoninho, eu aconselho a pegar um microfone de lapela mesmo, baratinho, só para você se comunicar, a não ser que você queira algo mais profissional, aí você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, né, para ter uma qualidade melhor. Particularmente, eu não gosto muito dessas conchas redondas, porque a anatomia do nosso ouvido, na nossa orelha, no caso, não é redondo, pelo menos o meu não, né? Então eu prefiro uma concha um pouco mais oval, com a altura bem maior do que a largura. Para mim fica bem mais confortável. Não que esse aqui não seja confortável a ponto de eu não conseguir usar, mas se fosse num formato um pouquinho diferente seria bem melhor para mim. Falando em conforto, como eu tenho uma cabeça bem grande e uso óculos, eu não consegui usar esse headphone aqui por mais de 2 horas, digamos assim, mais ou menos. Eu teria que dar uma tirada, dar uma descansada, dar uma volta pela casa e depois voltava e conseguia usar novamente. Porém, esse é o meu caso, é um caso bem peculiar, digamos assim, né? Não é todo mundo que tem essa dificuldade. Agora, se sua cabeça for muito pequena, acredito que esse headphone aqui fique bem grande para você, a ponto de te incomodar um pouquinho. Bom, agora eu vou falar sobre o som dele. Por ele ser um headphone voltado para estúdio, o som dele tem que ser bem flat, digamos assim, as frequências médias, graves e agudas não podem se sobressair uma das outras. Como se fosse aquela barrinha de equalização onde você mexe nas frequências, ele é bem reto. Esse é o ideal para um headphone de estúdio. Porém, assim, eu notei que esse headphone aqui ele tem um pouquinho mais de agudo. Não é uma coisa que chega a incomodar, porém eu notei isso se comparado ao SHP300, que seria um headphone com o mesmo intuito de ser usado em estúdio, que eu já testei aqui no canal. Então esse aqui eu notei um pouquinho mais de agudos. Porém, para jogos,
eu gostei bastante, principalmente porque ele é semi-aberto, o som não fica tão abafado, você consegue diferenciar melhor os sons, por exemplo, de passos, a distância dos passos, isso em jogos de FPS no caso, né? Agora, para entretenimento, por exemplo, você vai ver filmes e ouvir músicas, dependendo da música também, eu gostaria de um headphone ou headset que tenha um pouquinho mais de graves, que não é o caso desse aqui. Você consegue usar para esses 3 tipos de uso, né? Entretenimento, estúdio e jogos. Porém, na minha opinião, dentre dessas três categorias, em jogos é onde ele se sai melhor. Bom, uma coisa que eu notei também, na verdade é um cuidado que eu tive de ter, é que se eu aumento muito o som do computador, ele começa a dar chiados. Eu, como uso o Windows aqui, eu tenho que deixar mais ou menos em 30 o volume do Windows para ele não dar chiado nenhum. Aí eu regulava a altura do volume do jogo, por exemplo, dentro do jogo mesmo. Mas ele é um headphone bem alto, assim, não precisa de alimentação externa ou aqueles aparelhos que aumentam a potência do headphone. Eu não precisei disso. Nem em celular, nem em computador, nem em lugar nenhum. Isso é um ponto bem positivo. Porém, o principal quesito que eu gostei nesse headphone aqui é o preço. Eu paguei na época, se não me engano, foi R$120, com mais uns 20 e poucos de frete. R$120 para um headphone dessa qualidade eu não achei em lugar nenhum. Atualmente eu dei uma pesquisada, achei meio difícil de encontrá-lo. Mas caso você já tenha ou queira comprar um usado, vale bastante a pena. Eu paguei esse preço em dezembro do ano passado, 2020. Foi um excelente preço na minha opinião. Vamos fazer um resumo aqui então. Ele é um headphone bem resistente, acredito que não vai quebrar com tanta facilidade. Em relação ao conforto, no meu caso, eu usei por 1 hora e pouquinho e tive de dar uma pausa, depois eu consegui voltar a usar mais 1 hora e pouquinho. Se tiver muito quente, essas espumas podem fazer o seu rosto suar, o que acaba incomodando. O som dele é muito bom pelo preço e, na minha opinião, onde ele se saiu melhor foi em jogos. Headphone, você vai precisar de um microfone separado, caso você queira se comunicar, e um excelente preço se você conseguir achar aí para vender, o que eu achei um pouquinho difícil. Mas caso você ache e não consiga gastar fortunas num headphone, você vai estar bem servido por um bom tempo com o SHP20. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, peço que deixem um like aí, se inscreva no canal e até a próxima.